Érica, a sua dissertação de mestrado, Burnout, Discurso do Sujeito Coletivo e Aspectos Psicossociais em Pastores e Pastoras. Qual foi sua motivação? O que te levou a escolher este tema? Nossa, Júlio, que interessante a tua pergunta, porque exatamente essa semana, eu recebi esta mesma pergunta de uma pessoa que entrou em contato com a minha pesquisa de mestrado. Esse nome é muito grande, né? Esses nomes acadêmicos, né, Silvéria? A gente tem que inventar cada coisa, né? Mas, resumindo, é burnout em pastores e pastoras. Esses outros conceitos a gente deixa para lá. Sabe, Júlio, logo no início da pesquisa acadêmica, antes mesmo de eu entrar oficialmente como aluna regular, esse é o termo que a gente fala lá na Universidade de São Paulo, eu escutei por algumas vezes que o tema de pesquisa que a gente escolhe, ele tem uma intersecção muito grande com o nosso tema de vida. E comigo não foi diferente, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra burnout não foi num contexto acadêmico, foi num retiro de silêncio que eu estava, e que eu, inclusive, ouvi uma frase muito forte de que eu era uma pessoa com potencial de desenvolver a síndrome do burnout. A minha primeira formação foi em missiologia, eu fui missionária de tempo integral por 10 anos. Então, eu acho que isso explica em muito o objeto de estudo, o tema que eu escolhi, né? Quando eu comecei a iniciar algumas disciplinas na Universidade de São Paulo e estudar a síndrome do burnout, os seus vários outros desdobramentos, eu comecei a linkar com várias situações de vida pessoal e também de colegas de equipe ministerial, né? Que a gente convivia em conjunto. Então, eu diria, em primeiro lugar, que não foi um tema de pesquisa, foi um tema de vida que virou um tema de pesquisa. E qual foi o sujeito, objeto e a metodologia da sua pesquisa, da sua dissertação? É interessante, porque quando a gente pensa em líderes religiosos, isso é um leque muito grande, né? Se a gente pensar, se a gente conseguir fazer um recorte exclusivamente, por exemplo, para líderes cristãos, isso já dá né, o guarda-chuva fica muito grande. Se a gente pensar em líderes religiosos protestantes ou evangélicos, abarcam muitas outras coisas, né? Então, quando a gente vai pesquisar, a gente brinca também, pelo menos lá na USP, a gente chega querendo pesquisar uma pizza inteira e que a gente tem que escolher uma fatia e olhe lá se a gente dá conta de lidar com essa fatia. Então, a fatia, né, você usou a expressão objeto, né? A amostra que eu estudei, que eu escolhi, foi pastores e pastoras de uma denominação específica, que é a Presbiteriana Independente do Brasil. Então, a minha pesquisa foi com pastores e pastoras. Eu achei isso muito interessante. Eu diria, um diferencial desta denominação, que não é, a gente encontra em outras denominações, mas não em todas, é a possibilidade do pastoreio feminino, né? E o método que eu utilizei é um método que se chama DSC. Eu tenho muito orgulho de falar desse método, porque quando a gente entra em pesquisa, a gente usa métodos, às vezes, tão mais modernos, tão mais famosos, mundialmente aceitos. Esse é um método que eu considero que ele não é muito conhecido, mas ele é um método desenvolvido dentro da saúde pública da própria Universidade de São Paulo, né? Que ele é um método de análise de discurso. Esse foi um método que eu utilizei para tentar identificar a síndrome do burnout em pastores e pastoras. Se precisar, eu explico um pouco mais do método para quem tem interesse, aí você me diz se é necessário. Certo. Você é presbiteriana independente? Eu sou. A minha filiação denominal eu sou
da Presbiteriana Independente, isso. Nascida, criada, batizada, enfim. Pela Coroa Real do Salvador. Pois é.